no capítulo 17, no verso 31, diz assim, 31. Ouvidas as palavras de Davi, ou melhor, as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. No caso, por causa de quem? Quem sabe? Do gigante. Aqui ele está falando do gigante, do filisteu. Então Davi está falando: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ou seja, não desanime ninguém. Não fique aí desanimando ninguém por causa do gigante. Por que não é para desanimar? Ele continua dizendo assim, porque o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu vou lutar contra ele. Não desanime ninguém, Davi disse. Quem está na fé? Davi disse assim: não desanime ninguém, porque o povo já estava começando a ficar desanimado por causa do filisteu, do gigante, por causa das palavras, por causa da ameaça que ele representava, uma estatura alta, guerreiro. Então o povo começou a ficar desanimado. Aí Davi chegou e falou: não é para desanimar ninguém, porque eu vou lutar, eu vou enfrentar ele. Aí continuando, diz assim, no 33, porém Saul, que era o rei nessa época, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o quê? Moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Fala assim, glória a Deus. Vamos aprender aqui, até aqui tá bom. Davi então fala para Saul, não lê sozinho não, levanta a cabeça, olha aqui para mim, não lê agora não. Davi falou para o rei assim, o rei Saul: não desfaleça, não desanime ninguém, porque eu vou enfrentar o filisteu, eu vou para cima e a gente vai vencer. Aí o rei falou para Davi assim: Davi, contra o gigante, contra o filisteu, você não vai conseguir ir, porque você, Davi, é um moço, é jovem, você é moço, e ele, o guerreiro, é guerreiro desde a sua mocidade. Ele já é guerreiro há muitos anos, mas você não, e você é moço. Aí eu vou perguntar aqui e já vou afirmar: o Saul aqui, realmente, ele tinha o quê? Razão. Ele tinha razão, está tudo certo. O Saul aqui estava com a razão. O Saul, que era o rei, ele estava com a razão, porque o filisteu, entende-se que já era adulto, já tinha sua idade, já era um homem formado. Além de ser um homem formado, tinha toda a qualificação de um guerreiro. Ele foi treinado para aquilo. Ele foi treinado, ele desde criança, o filisteu aí no caso, ele foi treinado para a guerra. Ele foi treinado, ele teve uma vida voltada para isso. E o Davi, até então a história que a gente tem dele, e que você lendo aqui você vai ver, que ele cuidava de ovelhas. Ele cuidava de quê? De ovelhas. Então é uma discrepância aqui fora, né? É uma discrepância muito grande. Não tem como enfrentar esse negócio. Não tem como. E o Saul falou com propriedade, falou com certeza. O Saul falou: não, você está certo. Você está certinho. Você está com a razão. Você está com a razão. Mas o que eu quero trazer aqui para a gente, e a gente sai daqui hoje abençoado, é que em muitos dos nossos momentos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, principalmente se você se posiciona como crente, principalmente se você se posiciona como cristão, você tem que entender que muitas das vezes você vai deixar de viver pela razão
e vai viver pela fé. Você tem que entender que muita coisa vai ter que sair da lógica, do certinho. Muitas coisas que nós vamos desfrutar a nível espiritual, enquanto estivermos aqui, vai sair do normal, da razão, e vai entrar no campo espiritual, que é a fé, que é romper com essa razão e entender que nós não vivemos somente pela razão. Não é só o racional, porque tem gente que é só a razão, o preto e branco, não é assim? É o dito por dito, é o preto no branco, é os 2 mais 2 é 4. Tem gente que vive por isso. E se a gente for ver pelo que a gente vive no mundo, pelos os últimos acontecimentos no mundo, a gente vê que o mundo está com a razão. Há uma ameaça, há um terror no mundo. As perspectivas de melhora para esse mundo não são das melhores. Você está sabendo disso, sim ou não, gente? As perspectivas de melhoras para o mundo, para a humanidade, não é das melhores. Isso intimida. Quando você ouve falar de famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, o vício, agora eu entro num contexto geral aqui, os vícios destruindo os lares, casamentos sendo desfeitos, tudo isso, a gente vê que realmente está acontecendo, sim ou não? As pessoas perdendo o respeito, o amor, a compreensão, e a gente vê que isso realmente está acontecendo. E isso vem para nos intimidar. Mas a gente tem que aprender com Davi aqui agora, que a gente não pode viver e conduzir a nossa vida somente pela razão. A gente não pode conduzir a nossa vida somente pela razão. Quando alguém me procura e fala assim: pastor Fábio, eu estou tão desesperada, e vira e mexe alguém me procura, membros aqui da igreja, graças a Deus, tem sido bem pouco, mas graças a Deus eu conheço bastante gente, e tem muitas pessoas que têm o meu contato, tem muita gente que tem o meu contato, e vira e mexe alguém liga para mim, e fala assim: pastor Fábio, ore por mim, eu estou tão preocupado, eu tive um diagnóstico aí que está me preocupando muito. E às vezes eu pergunto: o que aconteceu? O médico falou que eu estou com tal doença, às vezes sem cura, nos rins, eu estou com um nódulo, um tumor. Olha para mim aqui, por favor. Aí a pessoa vem falar comigo, preocupada, né? Eu acho razoável a preocupação dela. É razoável, é compreensível. Tem uns que mandam áudio para mim chorando. É compreensível. Pessoas que mandam áudio para mim chorando, desesperada. É compreensível. Ela mandou um áudio esses dias pedindo pelo familiar dela, chorando, desesperada. É até compreensível a maneira que ela mandou o áudio para mim. Mas ela tem que entender que ela não pode viver por isso. É compreensível certas atitudes e reações humanas, mas nós não podemos viver por isso. Fala assim: glória a Deus. Olha o que diz a palavra no livro de
1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita o que, gente? As coisas do Espírito de Deus, porque lhes são o quê? E não pode entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Você sabia que para Saul, o Davi enfrentar o Golias era loucura? Porque Saul era um homem natural. Para o Saul, o Davi enfrentar o Golias era loucura. Você ter um comportamento de alegria, um comportamento positivo, você reagir diante desse mundo é loucura. Você ter pensamentos, você trazer e viver diferente para o mundo é loucura. Então, é uma loucura a gente servir a Deus, é uma loucura nós nos moldar. Aquele que se submete à palavra de Deus, ele é moldado de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, sim ou não? Sim ou não? Então, quando eu, diante das minhas adversidades, eu estou reagindo com força, porque tem muita gente que na dificuldade, na adversidade, ela se entrega de tal maneira, né? Ela joga a toalha, então ela não está sendo moldada de acordo com a palavra. Mas se eu sei que Deus se alegra com a minha força, então eu encaro a adversidade com força. E se eu encaro a dificuldade com força, eu estou agradando a Deus. E consequentemente, ele se torna favorável a mim. Porque o que derrubou o filisteu, o gigante, não foi a condição, a capacidade, os recursos de Davi. Davi não tinha recurso. Aí eu finalizo dizendo assim para você, para mim, para nós: como que você entrou aqui hoje? Como que você está olhando para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos? Como que você está olhando para a sua vida? Quais têm sido os teus olhos que você tem olhado para a sua vida, para a sua família? Quais? Com o da razão, da lógica? Porque se a gente continuar na lógica, na razão, é desesperador, é desanimador. Mas pela fé, nós temos um mundo de bênçãos e de vitória, e no porvir, a salvação que Jesus conquistou na cruz, para que a gente venha desfrutar. Amém? Dê um aplauso para Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, em nome de Jesus.